Olá, sejam bem-vindos. E se fosse possível prever o futuro? Mas calma, não estou falando de bola de cristal. Estou falando de olhar para dentro. Já parou para pensar que talvez os eventos que se repetem na nossa vida não são só coincidência, mas sim mensagens? Hoje a gente vai aprender a decifrar essas mensagens, conectando os pontos do passado para entender o que vem pela frente. Essa é a grande pergunta, né? E a resposta é sim, só que não do jeito que a gente costuma imaginar. Prever o futuro não é sobre ter algum poder mágico ou adivinhar o desconhecido. É muito mais sobre se tornar um detetive da própria história, sabe? Entender as forças que já estão, nesse exato momento, moldando o nosso amanhã. E aqui está a diferença crucial. De um lado, tem a ideia de adivinhar, aquela tentativa de enxergar o que é totalmente desconhecido. Do outro lado, a gente tem o ver antes, que é a habilidade de conectar os pontos. A gente não está procurando respostas do lado de fora, mas sim entendendo a lógica interna do nosso próprio inconsciente, que vive repetindo padrões na esperança de encontrar soluções. Ok, então que tipo de evento a gente consegue ver antes? Não são grandes desastres ou coisas assim, mas sim acontecimentos pessoais, bem significativos. O conceito principal para entender isso é o que a gente chama de pré-queda. Pensa nisso como um evento anunciado, feito sob medida para chamar atenção. Uma pré-queda nunca é um acidente aleatório. É um evento que surge de padrões que já existem na nossa vida e ele tem um propósito muito claro: fazer a gente enxergar alguma coisa, crescer ou validar um aprendizado. É como se o nosso próprio inconsciente desse um toque, sabe? Ei, olha pra isso aqui. E toda pré-queda parece seguir um roteiro de 3 atos. Primeiro, vem o impacto. É algo que é impossível de ignorar. Depois, isso acontece num momento específico, que geralmente é um período em que alguma relação importante da nossa vida está meio instável. E por fim, vem o acontecimento em si, o evento que parece ter sido desenhado para aquela situação. E olha que incrível a precisão desse mecanismo. A pré-queda é calibrada na medida certa. Nunca vai ser grande demais a ponto de destruir a pessoa, nem pequena demais a ponto de passar batido. É um evento com a força exata para provocar uma reflexão, uma mudança. É feito sob medida para o nosso momento. Certo, mas como esses eventos são escolhidos? Como é que a pré-queda sabe exatamente qual forma ela deve tomar? A resposta está em duas forças bem poderosas que operam lá no nosso inconsciente: o registro e a utilidade. Um registro é bem mais do que uma simples memória. É um fato do passado que ficou carimbado com uma emoção, com uma percepção muito forte. Não é só, um namoro acabou. É a história de como foi sofrido, ou talvez libertador, terminar aquele relacionamento. É o fato, mais a interpretação que a gente deu para ele. E aí que entra a utilidade. A utilidade é o pra quê daquele evento, só que de forma inconsciente. Qual foi a necessidade que aquele registro resolveu? Sei lá, talvez ficar doente trouxe um cuidado que não se estava recebendo. A utilidade é esse benefício oculto que fez aquele evento se tornar uma ferramenta, uma carta na manga da nossa mente. E aqui a gente vê essa conexão na prática. Um registro de depressão, por exemplo, pode ter tido a utilidade de justificar a saída de um relacionamento tóxico. Uma crise alérgica pode ter servido lá na infância para fazer os pais pararem de brigar. O evento é o quê, e a utilidade é o pra quê escondido. Agora, vamos ver como isso funciona na vida real. A história da Edilane é um exemplo perfeito de como o registro antigo é reativado para cumprir uma utilidade no presente. É fascinante. Bom, o cenário é o seguinte: a Edilane mora com um filho e essa relação é muito importante para ela. De repente, acontece algo que desestabiliza tudo. O filho fica noivo. Para ela, isso significa que a dinâmica deles vai mudar, que ela vai ter que se mudar, e aí, inconscientemente, surge uma necessidade. Como eu mantenho a atenção e a proximidade do meu filho? E olha só a sequência dos fatos. Parece até um roteiro de filme. Na mesmíssima semana do noivado, o carro dela quebra. E não foi uma vez não, foram 3 vezes. E qual foi o resultado disso tudo? O filho se voltou para ela, ajudou a resolver, deu atenção. A necessidade inconsciente dela foi atendida. Então, aqui está o ponto-chave de tudo isso. O evento do carro quebrado não foi aleatório. A mente dela usou um registro antigo. Provavelmente, essa coisa de algo quebrar já tinha funcionado para chamar a atenção do filho antes, para cumprir a utilidade de hoje, que era reaproximá-lo nesse momento de ameaça à relação. Entender esse mecanismo todo é o primeiro grande passo.
Mas agora vem a pergunta de 1 milhão. Como a gente usa isso para mudar o nosso futuro? Como é que se quebra esses ciclos que ficam se repetindo? A lógica por trás disso é até bem simples. Nosso cérebro é eficiente. Se uma estratégia funcionou uma vez para resolver um problema emocional, ele vai tentar usar de novo. Não importa se a estratégia é ficar doente, ter um acidente ou perder dinheiro. Se um dia teve uma utilidade, vira uma opção no cardápio do inconsciente. O caminho para essa mudança parece ter 3 passos bem definidos. Primeiro, identificar. Quais são os registros de cada um? Que tipo de evento se repete? Passo 2. Entender. Qual foi a utilidade original daquele evento? O que se ganhou com ele lá no passado? E o passo 3, que é o mais importante de todos, quebrar o vínculo. Quando o evento acontecer de novo, a pessoa precisa, conscientemente, escolher não dar a ele a sua antiga utilidade. E essa é a grande virada de chave. Se o carro da Edilane quebrar de novo, e em vez de usar a situação para ter a atenção do filho, ela mesma resolver o problema e buscar outras formas de conexão com ele, o padrão perde a força. O registro acontece, mas sem a utilidade ele se torna obsoleto. E agora a reflexão final fica para cada um. Qual é o evento que vive se repetindo na sua história? Qual é o seu carro quebrado, a sua crise alérgica, a sua perda financeira? E o mais importante de tudo, qual é a utilidade oculta que mantém esse padrão vivo? Encontrar essa resposta não é só um exercício de autoconhecimento, é a chave para a gente parar de prever o futuro e finalmente começar a criá-lo.